Olá, vamos iniciar o nosso texto de hoje. Lucas, capítulo 22, versículo 47, que diz: Enquanto ele ainda falava, Jesus, aqui no caso, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você estará traindo o Filho do Homem? E ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: Basta! E tocando na orelha do homem, ele o curou. Eu gostaria de chamar a atenção para o versículo 49. Aqui está falando que um deles feriu o servo do sumo sacerdote. O nome desse servo era Malco. E quem foi esse um deles que feriu Malco? Foi Pedro. Pedro, ele era para frente, ele era uma pessoa ousada. Ele se destacava no meio dos discípulos, porque em alguns textos cita um pouco dos discípulos, e Pedro, ele foi o que andou sobre as águas, mas também ele se destacou em algumas atitudes de impulsividade, que eu e você às vezes temos essas atitudes, nós agimos por impulso. A intenção de Pedro aqui foi ótima, ela foi a intenção de tentar salvar Jesus dos soldados prenderem ele. Só que Jesus já tinha falado que essa era o que ia se cumprir na vida de Jesus. Jesus ia ter que morrer por nós. Isso já era algo que ia acontecer, mas na hora do impulso, Pedro passou a espada na orelha de Malco e Jesus, lindo, com aquele jeito dele, calmo, pegou a orelha. Eu fico imaginando essa cena, gente. Olha que coisa maravilhosa. E colou de novo. Falou, gente, é como se fosse assim, vamos lá, respira. Isso tem que acontecer. E nós, às vezes, nesses momentos de pressão, de empolgação e até mesmo uma atitude boa do nosso coração, uma intenção boa, nós temos atitudes e tomamos decisões erradas na nossa vida. É algo que eu vejo por mim nesse ano de 2020, eu quero melhorar nisso. Eu quero ser menos impulsiva e mais racional e a gente, se você começar a ler os evangelhos e você for vendo Jesus, a maioria dos textos fala, e Jesus estava orando, e Jesus orou. Nós temos que ser mais parecidos com Jesus, nós temos que ser o brilho, e as pessoas têm que olhar em nós e vermos Jesus. E Jesus, ele orava o tempo todo, ele sempre estava saindo do monte, e Jesus orou, e ele estava orando. O quanto eu e você temos tentado sermos parecidos com Jesus, e esse é o primeiro passo. Nós temos que orar mais, nós temos que buscar mais a vontade de Deus, nós temos que estar aos pés realmente de Jesus e sermos parecidos com ele. Como nós vemos do que nós temos nos enchido? Será que nós estamos em qual ponto? Porque a Bíblia fala que nós temos que ser parecidos com Jesus. Olha o que fala em Mateus capítulo 12, versículo 19. Está falando sobre Jesus. Não discutirá, nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz nas ruas. A gente tem sido assim? Ou nós temos sido os encrenqueiros, no meio da bagunça, no meio da discussão, no meio da encrenca, o nosso nome está lá. Quem que estava nisso aí? A Lilian. Toda vez é a Lilian. Gritando, falando alto. E, gente, eu sou uma pessoa que eu tenho essa dificuldade, eu falo alto. E eu tenho tentado melhorar nesse aspecto, né? Às vezes as pessoas até entendem errado, não sei se você se identifica, né, com a forma que você se expressa, e às vezes até isso é interpretado de maneira errada, mas a Bíblia tá falando de Jesus, porque aqui tá falando dos fariseus que estavam em cima dele, tentando o prender e pegar algo, e Jesus, ele podia discutir, ele podia arrumar encrenca, mas está falando que essa é uma característica que Jesus teria. Ele não discutirá, nem gritará, nem ouvirá sua voz nas ruas. Versículo 33. Considerem, uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhe digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Pois suas palavras
pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Que haja temor no nosso coração, de quais frutos nós temos dado, se a gente tem agido por nossas vontades, por nossos meios, por impulsos, que exemplo a gente tem sido? Será que nós temos sido parecidos com Jesus? Se não, a gente possa realmente colocar isso diante de Deus nesse momento e que a gente possa levar com seriedade o temor do Senhor na nossa vida. Jesus, nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti nesse início do ano. Senhor, como nós somos falhos, como nós não somos parecidos com o Senhor. E o desejo do nosso coração é que sejamos cada dia mais parecidos com o Senhor. Por isso nós colocamos diante de Ti, Deus, que nós queremos ser mais amáveis, mais bondosos, nós queremos falar menos e ouvir mais. Nós queremos, Pai, que as pessoas vejam em nós a diferença. Deus, nós queremos não agir por impulso, mas agir direcionados pelo Teu Espírito Santo. Por isso, Deus, mais uma vez nós pedimos, tem misericórdia de nós e nos ajuda, Pai, Senhor, a termos controle das nossas atitudes e as nossas decisões, e que realmente nós possamos ser o brilho do Senhor nessa terra. Deus abençoe, um ótimo dia, um ótimo restinho de semana para você.